Seção 2. Didática. 2.1. Definição. A didática, por definição de dicionário, é doutrina do ensino e do método. Considerando que a palavra doutrina encerra em si um conjunto de princípios que norteiam um certo tipo de atividade, o ensino traduz-se como uma forma sistemática de transmissão de conhecimentos, e o método enseja um conjunto de meios dispostos convenientemente para alcançar um fim. Pode-se, portanto, compreender a importância desta ferramenta didática para a implementação da qualidade no processo de ensino e aprendizagem. 2.2. O instrutor e o aluno. A palavra que mais precisamente expressa o comportamento do aluno em relação à iminente instrução e ao futuro instrutor é ansiedade. Independente da idade ou do ramo profissional do interessado, quando submetido à condição de instruendo na aviação civil, o indivíduo naturalmente tende a manifestar um comportamento mais defensivo. A ansiedade pode ser definida como uma preocupação ou nervosismo com algo que está para acontecer e que não se tem a certeza do resultado. Assim, o desconhecido tem um potencial de desencadear no aluno mecanismos de defesa, como autorrepressão e negação da realidade dos fatos, ou mesmo picos de estresse que comprometem o desempenho, eventualmente atingindo situações de risco à segurança operacional e do trabalho. Partindo dessa premissa, a didática, respaldada nas visões do ser humano e suas teorias comportamentais, vem promover a maneira mais harmônica de amenizar o incômodo inicialmente gerado pelo desnível de experiência entre instrutores e alunos. Os seres humanos têm personalidades e objetivos diferentes, logo aprendem e ensinam de forma diferente. Ainda nesta sessão serão abordados aspectos sobre como isso se processa. O instrutor não precisa necessariamente ser um especialista formado em psicologia. Contudo, é de suma importância que este reconheça o quanto é válido conhecer o comportamento social, intelectual e psicomotor do aluno, antes mesmo da primeira lição. A idade, a condição social, o nível de escolaridade, a história de vida de cada um dos alunos são fatores extremamente importantes para se determinar o perfil do instruendo, e como a instrução como um todo pode ser, no que for possível, customizada para que este tenha o melhor aproveitamento do processo. Lembre-se que é fundamental certificar-se sobre a motivação do aluno, saber quais são seus reais objetivos dentro da aviação. O que se almeja após a formação? Uma vez conhecida a motivação do instruendo, o instrutor terá mais recursos para fazer com que seu aluno consiga superar eventuais dificuldades durante sua aprendizagem. Nota: prepare-se sempre para assumir um aluno que irá cobrar o melhor de seu conhecimento e desempenho. Imagine que seu aluno é um profissional de sucesso em outro ramo de atividade, por exemplo, um médico bem-sucedido que resolveu tirar sua licença de piloto privado. Por conseguinte, este não depende da aviação como fonte primária de recursos financeiros. Seu objetivo é claro e evidente. Provavelmente este espera os resultados propostos, com a melhor eficiência possível. Possivelmente será manifestada uma autoconfiança acima da média, fruto de seu sucesso profissional, bem como uma necessidade de controle da situação, ainda que evidentemente não a tenha. Bom, este cenário já é o suficiente para introduzir os desejáveis atributos cognitivos, afetivos e psicomotores que o instrutor deve ter e permanentemente aperfeiçoar. 2.3. A percepção. Há tempos, várias teorias desenvolvidas pelos estudiosos do comportamento humano tentam definir a forma como aprendemos. Daí surgiram várias teorias como o behaviorismo, que, em linhas gerais, mensura nossas reações aos estímulos. Pesquisas, entretanto, indicaram que o processo de aprendizagem é muito mais complexo e que o homem não é um agente passivo, mas sempre ativo na interação com o meio em que se encontra, sobretudo em um meio dinâmico como a aviação. A partir dessa premissa, independentemente da linha de estudos considerada, por exemplo, construtivismo, teoria cognitiva ou processamento de informação, o mais importante aqui é compreendermos o fato de que todo o aprendizado atinge o nosso cérebro por meio de uma base sensorial comum, promovida por um ou mais de nossos sentidos. Psicólogos identificaram que o aprendizado se processa mais rapidamente quando a informação chega ao cérebro por meio de mais de um sentido. Atenção! A maior parte do aprendizado chega ao cérebro por meio da visão. Não obstante, combinações deste sentido com os demais podem potencializar os resultados. Confira abaixo os percentuais relacionados a cada sentido. Visão: Wild 75%, audição 13%, tato 6%, olfato 3%, paladar 3%.
Por esta razão, o instrutor deve utilizar frequentemente os recursos visuais mais adequados ao perfil de aluno. Por exemplo, maquetes em escala, quadro para desenhos, vídeos, componentes descartados de sistemas que permitam a interação e compreensão do funcionamento, motores, indicadores, atuadores, etc., entre tantos outros. Por mais que o instrutor tenha o domínio sobre o assunto ministrado, o aluno certamente irá prestar atenção na apresentação visual do docente. Este assunto será abordado em maiores detalhes nas sessões pertinentes à comunicação e ao briefing. Não obstante, convém destacar desde já o cuidado que o instrutor deve dirigir ao seu uniforme, sua gesticulação e a adequação da velocidade e do vocabulário utilizados. Lembre-se que o mais importante é ser entendido pelo aluno. Assim, a apresentação pessoal não deve desvirtuar ou desfocar a transmissão desejada do conhecimento. Muitas escolas e centros de formação possuem alunos de regiões diferentes do Brasil e, em alguns casos, alunos estrangeiros ainda não familiarizados com a língua portuguesa. Em resumo, a adaptação do instrutor às dificuldades e barreiras dos alunos o transformará em um verdadeiro facilitador do processo de aprendizagem. Na prática, a percepção envolve mais do que os estímulos recebidos pelos 5 sentidos. Ela envolve o grau de importância e o significado que as sensações ou informações captadas ensejam, conforme a experiência e valores individuais. Contudo, além do significado e da importância que as sensações possam representar, alguns fatores afetam nossa habilidade de percepção. Condições físicas. Naturalmente, alguns indivíduos percebem alterações da própria condição física ou mudanças ambientais externas com maior rapidez. Identifique que os mais ariscos neste quesito. Essa característica pode levá-los à impulsividade quando indesejável. Portanto, atenção a este tipo de aluno. Valores aqui, a história de vida de cada um pode influenciar ou favorecer uma maior atenção sobre algum assunto em virtude de experiências passadas. Como exemplo, uma falta em um jogo de futebol pode ser interpretada como mais ou menos grave, dependendo do ponto de vista individual. Um jogador profissional e uma dona de casa avessa ao esporte provavelmente emitirão pareceres diferentes sobre a situação. Então, desde cedo, procure maximizar a importância do conhecimento técnico, da aderência às listas de verificações, rotinas, limites e segurança operacionais, de forma a moldar o verdadeiro valor profissional. Autoconceito. Este fator é determinante no aprendizado. Pessoas confiantes em si tendem a ser receptivas ao processo, enquanto que as inseguras tendem a rejeitar o treinamento adicional, se porventura necessário. Crie, então, um ambiente de respeito e compartilhamento do aprendizado, de forma que os alunos não se sintam constrangidos e, sim, estimulados a buscar o conhecimento. Oportunidade. Dificilmente um mecânico de aviação irá identificar uma anormalidade em um motor testado em bancada somente por um ruído específico. Isto pode ocorrer por meio de anos de treinamento na atividade, mas improvavelmente na primeira vez. De forma análoga, o aluno de voo dificilmente irá compreender as questões práticas e teóricas de um STOL, caso sua experiência de voo seja mínima. Portanto, não se permita queimar as etapas do processo de instrução. Nosso cérebro funciona como um processador que é capaz de absorver o que se almeja ensinar. Contudo, a velocidade com que os insights acontecem deve ser respeitada. Logo, siga e respeite o conteúdo programático disponível. Existe um critério pedagógico envolvido. Ainda, em caso de dificuldades de aprendizado, nem sempre aumentar o tempo de uma dada atividade ou sua frequência, repetitividade irá resolver o problema. Ao contrário, pode-se criar um bloqueio de aprendizagem que vai impactar em outras etapas do processo de ensino. Soluções alternativas para essas situações serão descritas mais adiante. Medos ou ameaças. Verdade que os ambientes muito relaxados ou de maior permissividade são, no mínimo, indesejáveis na preparação técnica e profissional daqueles que almejam trabalhar na indústria da aviação. Não obstante, a rigidez excessiva pode fomentar o medo, que, adversamente, atua no estreitamento da percepção sensorial do aluno. A canalização para o causador da ameaça limita a atenção do aluno ao aprendizado. O instrutor tem de entender que o processo de aprendizagem é essencialmente psicológico e não necessariamente lógico. Um exemplo clássico é o aluno de voo que não consegue executar com proficiência curvas de grande inclinação e, por conseguinte, não desempenha adequadamente outros exercícios, os quais já realizava satisfatoriamente.
Cabe ao instrutor motivar e fazer com que o aluno foque no resto da missão. Assim, a dificuldade pode ser oportunamente trabalhada, didática e tecnicamente em um ambiente mais profícuo, uma sala de briefing, por exemplo. Bloqueios ou medos são evitados, por não se forçar a barra naquele voo em particular. Por fim, ao focar o resto da missão, o aluno consegue sobreviver aos reveses e não comprometer o resultado de todo o voo por um desempenho pontual abaixo do normal. Acredite, isso fará muita diferença em termos de maturidade profissional, sobretudo se essa situação se repetir em um cheque para obtenção ou revalidação de licenças ou habilitações. O agrupamento coerente das percepções dos alunos gerando um todo lógico e pleno de significado é uma das maiores responsabilidades do instrutor. Ou seja, criar as condições para os insights. Na verdade, estes acontecem independentemente da instrução. Entretanto, uma instrução bem alicerçada e pedagógica acelera os insights, em virtude da metodologia utilizada sobre como associar as percepções. Quanto maior for a coerência lógica entre as percepções, mais sólida será a base do conhecimento e menor a probabilidade de esquecimento do aprendizado. 2.31 Fatos sobre a aprendizagem. O primeiro passo para o bom aprendizado é que o instrutor ou a instituição de ensino tenha um conteúdo programático pedagogicamente coerente. O objetivo de uma instrução deve ser claro e atingido, antes que o próximo passo seja dado. Exemplos. Se o aluno não entender ou ignorar a importância da boa compensação das superfícies de comando, haverá um dia em que o mesmo não conseguirá manter o voo reto e nivelado, quando outras demandas dividirem sua atenção. Tentar ensinar a técnica de pouso ou do pairado no primeiro voo pode frustrar a motivação do aluno, criando bloqueios futuros. O primeiro voo deve ser prazeroso e motivador. Promova o sucesso do aluno. A despeito da importância de não se adiantar à instrução ou queimar etapas do processo, o instrutor sempre deverá aproveitar situações práticas para fixar um ensinamento importante. Exemplo, se em uma instrução de tráfego visual no aeródromo, uma outra aeronave interditar a pista, aproveite para salientar a importância de estar sempre preparado para uma arremetida no ar, bem como aspectos envolvidos com a tomada de decisão e julgamento para contornar esta situação, como cheque do combustível remanescente, análise da meteorologia no aeródromo de alternativa, estimada de desinterdição da pista, segurança da área de uma eventual espera, etc. Esta experiência prática, se bem explorada, é positivamente transformadora. Atenção especial deve ser dada à técnica utilizada para se ensinar cada exercício ou manobra. O aluno deve aprender corretamente desde a primeira vez. É um bom hábito. É muito mais difícil acabar com os maus hábitos substituindo-os pelos bons do que criar bons desde o princípio. Assim, um grande esforço deve ser canalizado para a padronização da instrução e dos instrutores. Nenhum instrutor deve customizar sua instrução por não concordar com a forma descrita e documentada por sua instituição. O verdadeiro profissional irá sugerir e defender seu ponto de vista, é só utilizar sua técnica, se homologada pela organização. Prática e recência são fundamentais para a fixação do aprendizado. Grandes intervalos de tempo entre as instruções, teóricas e, sobretudo, práticas, promovem o esquecimento e comprovadamente comprometem a qualidade do julgamento e do processo aeronáutico de tomada de decisões frente a adversidades, fatores contribuintes, estes os mais relevantes segundo as investigações de acidentes aeronáuticos. Portanto, o instrutor, dentro das possibilidades dos alunos, devem veementemente reforçar a necessidade de que a instrução se processe de forma contínua, superando inclusive a periodicidade mínima recomendada nos manuais de curso. Outro importante aspecto da aprendizagem é a sua relação com as experiências próprias vivenciadas pelos alunos. O instrutor não pode aprender pelo aluno, este só pode aprender por si mesmo. A importância de destacar este aspecto ao instrutor baseia-se na premissa de que as pessoas enxergam o mesmo evento de forma diferente. Isto acontece por conta de valores, crenças e necessidades pessoais que com certeza vão influenciar no que será aprendido com o evento visualizado. A experiência de cada um vai exercer uma poderosa influência sobre o que será valorizado e o que será ignorado em um processo de ensino. Em resumo, não acredite que todos os alunos vão absorver igualmente o conteúdo ministrado. O aprendizado também é um processo ativo.
Procure sempre questionar os alunos com perguntas que os façam refletir sobre o que já foi ensinado. Respostas abertas fomentam a correlação de conhecimentos, algo vital em julgamento e tomada de decisão. Em outras palavras, faça mais perguntas utilizando porquê e como. Estas são mais proveitosas que quantos, quem, quando e o quê. 2.32 Os domínios da aprendizagem. De acordo com os estudiosos da psicologia educacional, 3 são os domínios básicos da aprendizagem. Cognitivo, parte focada na forma como processamos o conhecimento. Afetivo, parte focada no sentimento envolvido no processo de aprendizagem. Psicomotor, parte focada nas habilidades físicas e coordenação motora. O domínio cognitivo associa-se diretamente com os níveis práticos de aprendizagem: repetição, ato de decorar, entendimento, aplicação e correlação. Assim, pode-se dizer que os 3 primeiros níveis dependem da instrução do aluno, em escola, centro acadêmico ou autodidata. A correlação enseja a capacidade de análise, de síntese e de avaliação. A capacidade de bem correlacionar os conhecimentos está intimamente ligada com a qualidade do julgamento e do processo aeronáutico de tomada de decisões frente a adversidades. O domínio afetivo é mais difícil de se mensurar, entretanto, a motivação e o entusiasmo certamente são importantes componentes. Experimente perguntar a um grupo de alunos quais características eles seriam capazes de identificar em um instrutor modelo. Grandes são as chances de, anotados todos os atributos, a maioria destes estarem ligados ao domínio afetivo. Logo, tenha desde já a consciência de que a instrução é uma atividade intrinsecamente afetiva. Afinidades ou antagonismos são criados não ao acaso. Por isso, a importância de sempre acompanhar o desempenho do aluno e sua motivação. O domínio psicomotor está baseado na coordenação e nas habilidades individuais. Normalmente é o domínio onde se diferenciam com mais clareza as aptidões, ou seja, aqueles que absorvem e aplicam mais precisa e rapidamente a execução de um exercício ou rotina. A ressalva a ser feita neste domínio, quando se trata de instrução em aviação, é que uma eventual facilidade psicomotora pode levar o instruendo mais habilidoso a superestimar sua facilidade técnica e desconsiderar a importância do conhecimento teórico. Atenção para esses casos. 2.3.3 Estilos de aprendizagem. Os estilos de aprendizagem são as diferentes abordagens de como o conhecimento é aprendido, refletindo as preferências individuais para que o processo ocorra. Com outras palavras, é a estratégia que cada indivíduo utiliza para aprender. Uns aprendem pela simples observação, outros por interação, por reflexão, por intuição e ainda por análise e associação. Portanto, o instrutor precisa ter em mente que seguir uma só técnica, exposição oral, por exemplo, pode não atingir o resultado desejável com a maioria da audiência. Logo, explorar outras formas de transmissão de conhecimentos, como, por exemplo, exposição de vídeos, interação com componentes ou modelos em escala, debates, treinamentos simulados e outras técnicas de instrução, podem atender com mais êxito às diferentes maneiras de como o cérebro processa a informação. Todos nós podemos identificar pessoas conhecidas que escutam a fala das outras até o fim, para, a partir daí, expressarem ou não suas opiniões. De forma oposta, conhecemos os que impulsivamente interrompem o raciocínio alheio por já o julgarem compreendido. Há também os que se mantêm em silêncio até ver uma demonstração ou aplicação prática do assunto debatido. Educação à parte, essas tendências individuais também promovem alternativas de como a instrução deve ser concebida e qual deve ser o comportamento do instrutor frente aos diferentes tipos de alunos. Nota, sempre que possível, monte a instrução com base nos 3 mais relevantes receptores sensoriais. Assim, combinando a visão, textos, gráficos, desenhos, imagens, vídeos, etc., a audição, aula expositiva, palestras e gravações, e o tato, sinestesia no manuseio de peças. O instrutor terá quase 95% de probabilidade de sucesso em transmitir o conhecimento ao cérebro do aluno. Estatisticamente, a maioria das pessoas aprendem visualmente. Contudo, os que valorizam a audição normalmente não tomam notas ou registram apontamentos em cadernos para consulta posterior. Ainda, os sinestésicos captam melhor o conhecimento quando lhes é facultada a possibilidade de interagir com o assunto por meio de uma experiência prática. Eis, a instrução de pouso pode ser melhor compreendida por meio de vídeos, comentários do instrutor em tempo real e simuladores de voo, full motion, ou similares. 2.33.1 Lados do cérebro.
Pesquisas realizadas sobre o cérebro humano identificaram que as pessoas utilizam preferencialmente um lado, esquerdo ou direito, para entender e armazenar as informações. Enquanto ambos os lados estão envolvidos na execução de praticamente todas as atividades humanas, provou-se que os com dominância do lado direito são os mais espacialmente orientados, criativos, intuitivos e emotivos. Os com dominância do lado esquerdo são mais verbais, analíticos e objetivos. A dominância, contudo, não é absoluta. Trata-se apenas de uma preferência. Não obstante, mediante a novidade e ao estresse por ela causado, o cérebro normal e automaticamente coloca a preferência em ação. Em seguida, veremos como o instrutor pode identificar as características dos tipos de aluno que compõem a sua audiência e como proceder em relação ao estilo de aprendizagem. 2.331 Lado esquerdo. Os que aprendem melhor utilizando o lado esquerdo do cérebro são também chamados serialistas. Aprendem seguindo uma série lógica. Seu aprendizado baseia-se em uma abordagem analítica. O conhecimento é absorvido, seguindo-se passos lineares. Cada passo tem uma conexão lógica com o anterior. O todo se descortina lentamente, uma vez detalhadamente estabelecidas as conexões. Constrói-se o conhecimento como uma pirâmide de baixo, alicerce, para cima, topo. Alunos com estas características respondem bem às instruções verbais, gostam de escrever, são bastante analíticos e conseguem guardar detalhes na memória. Normalmente apresentam um rendimento em avaliações de múltipla escolha. 2.3.2 Lado direito. Os que aprendem melhor utilizando o lado direito do cérebro são também chamados holistas. Aprendem seguindo uma perspectiva global. Seu aprendizado baseia-se em uma abordagem genérica. O conhecimento é absorvido de forma aleatória, sem conexões lógicas até que os insights aconteçam. Os holistas conseguem entender problemas complexos a partir do ponto em que compreendem o grande cenário. Contudo, demonstram dificuldade em expressar esta capacidade. Normalmente trabalham bem por analogia. Assim, valoriza-se a ideia geral, seguida dos detalhes. Constrói-se o conhecimento como uma pirâmide de cima, topo para baixo, alicerce. Alunos com estas características respondem bem às demonstrações práticas, são normalmente mais impulsivos e genéricos. Como exemplo, são mais capazes de lembrar rostos ao invés de nomes. 2.3.4 Ritmo da aprendizagem. 2.34.1 Regra das 10.000 horas. De acordo com um psicólogo e pesquisador teórico experimental em expertise, perícia, habilidade, muito do que acreditamos ser fatos inquestionáveis que diferenciam uma melhor performance como experiência, inteligência e dons natos são, na verdade, mitos. Sua pesquisa, alicerçada em estatísticas embaraçantes, justificou o fato de que performances de excelência são obtidas quando determinada atividade ou ofício é praticado por aproximadamente 10.000 horas. Em outras palavras, a excelência é obtida por meio da prática. Analisando-se a teoria em pontos básicos, podemos até crer, por tempo de dedicação exclusiva, que esportistas, músicos e categorias semelhantes consigam atingir tal marca em tempo recorde. Entretanto, para os demais casos, façamos a assunção matemática de um trabalhador simples que cumpra 40 horas semanais. Descontando-se algumas semanas de férias, o sujeito trabalhará 2.000 horas por ano. Logo após 5 anos de dedicação intensa à prática laboral, a excelência seria alcançada. Ou, mais realisticamente, vamos considerar que queiramos atingir a excelência em uma só atividade dentro de nossas atribuições e que para tal meta iremos dispor de somente 20% das horas laborais. Logo, a excelência virá após 25 anos de trabalho. Agora pare e reflita. Quantos médicos, pilotos e demais profissionais são notoriamente reconhecidos em suas comunidades por suas contribuições específicas, decorrido este espaço de tempo? A teoria parece razoável, não? A ideia de aqui apresentar a regra das 10.000 horas não é impor um paradigma irrefutável, embora as estatísticas e os fatos sejam relevantes. O que se deseja é promover a reflexão de que a aprendizagem leva tempo. Mesmo com todas as facilidades cotidianas, nada ainda é capaz de acelerar a excelência de uma sólida formação acadêmica. Assim, baseado na obra do pesquisador norte-americano e ex-piloto de bombardeiro da USAF, Força Aérea Americana, podemos e devemos converter a regra das 10.000 horas em autoaprimoramento. Ou seja, praticar deliberadamente o profissionalismo por meio do diligente e disciplinado estudo, constante observação das rotinas e detalhes.
Intuição e bons prognósticos não são dádivas, acredite. 2.3.42 Platôs de aprendizagem. A ideia geográfica de um platô nos associa diretamente a um planalto, isto é, um lugar plano, regular e sem variações significativas de altura. Agora imagine um gráfico, eixos x e y, onde uma linha diagonal ascendente em sua porção mediana sofresse um nivelamento substancial para depois prosseguir em ascensão, como na figura abaixo. Essa figura é exatamente o que representa o platô de aprendizagem, ou seja, uma interrupção normalmente temporária no aprendizado. Os platôs estão relacionados com certas circunstâncias, como limites individuais atingidos, pausa para consolidação dos níveis de habilidades em treinamento, decréscimo na motivação para a atividade ou mesmo inadequação do método ou técnica para se ensinar algo. Platô de aprendizagem. Os instrutores têm de ficar atentos ao fato de que sobrecarregar o aluno com uma atividade repetitiva pode desencadear o platô. Tenha em mente que o aparente decréscimo na proficiência em aprender algo não necessariamente significa impossibilidade de progresso. Pense em si mesmo ou um caso conhecido na escola em que um aluno revelou muita facilidade em uma matéria para depois ser surpreendido por dificuldades e melhor desempenho de seus pares. Esse é o ponto onde os instrutores devem estar preparados para evitar a desmotivação ou mitigar a frustração dos alunos. Boas alternativas para este problema podem ser a mudança temporária de exercício, adiantando-se parte do programa de instrução, bem como a mudança de instrutor. Lembre-se que um outro instrutor pode ser aquele provido de uma abordagem mais adequada ao aluno em questão. O instrutor profissional não deve entender a troca como incompetência ou se sentir menos capaz que seu substituto. Ao contrário, a troca representa preocupação com a razão de ser da instrução, o aluno. Ainda, a troca pode ser pontual, apenas para que determinado platô seja superado. Por mais estranho que possa parecer, nosso cérebro pode ser comparado a um computador com uma robusta capacidade de memória, operando com um processador de média capacidade. Isto é, a deliberação será feita, mas não na velocidade muitas vezes desejada. 2.3.5 Erros. Os erros fazem parte da natureza humana. Todos, desde os alunos aos especialistas, somos vulneráveis aos erros. Assumindo-se essa inexorável condição, o mais importante é compreender a natureza do erro, identificá-lo o quanto antes, mitigá-lo a um nível aceitável e saber contorná-lo da forma mais segura possível quando a ele exposto. Existem dois tipos de erro. O primeiro deles ocorre quando se planeja realizar uma coisa e inadvertidamente algo diferente acontece. Esse é o erro de ação, slip em inglês. Utilizar um checklist de manutenção de uma aeronave em outra semelhante é um exemplo deste tipo de erro. Outro caso típico é o piloto que por vários dias seguidos realiza o enquadramento de pouso para uma determinada pista e, quando orientado pelo controle a fazê-lo para a pista oposta, não o faz por hábito adquirido. Pouco tempo para a execução de tarefas também é um fator relacionado a este tipo de erro. O outro tipo de erro ocorre quando não propositalmente se planeja fazer algo que está errado. Esse é o erro de interpretação, em inglês. O erro aqui está relacionado a falhas de compreensão-aprendizado, algo que foi interpretado ou aprendido de forma equivocada, gerando erros não intencionais. Um exemplo típico é a avaliação simplista de uma condição meteorológica severa, gerando sérios riscos à navegação, que, se corretamente interpretados, poderiam evitar uma situação de risco em pleno voo. A experiência mostra que muitos são os artifícios que podem nos poupar da incidência em erros, principalmente os de ação. Leitura de relatórios de investigação de acidentes, por exemplo, sobretudo quando existe a possibilidade de operar uma nova aeronave, com certeza vai apresentar uma série de situações passíveis de serem repetidas. Assim, aprender com o erro alheio é salutar. Um outro artifício de grande valia é a estrita aderência às rotinas operacionais. Estas devem ser fielmente obedecidas, sobretudo quando fatores externos, estressores, estiverem envolvidos. Meteorologia adversa, cansaço, pressa, enfim, todos temos um episódio de um triste acidente, aeronáutico ou não, onde estas questões figuravam entre os principais fatores contribuintes. Logo, o mais importante é saber quando e o quanto estamos vulneráveis e realmente agir para mitigar ou eliminar os riscos. Em resumo, aceite sua condição humana e respeite o seu instinto de sobrevivência. Ainda que inevitável,
o instrutor deve sempre que possível explorar didaticamente o erro cometido pelo aluno e massificar o que ele poderia ter feito corretamente para evitá-lo. Não seja complacente com o aluno em negação do erro. O superconfiante sempre sai com aquela premissa típica: aconteceu por descuido, mas nunca mais vai se repetir. Nota: faça o seguinte teste com seus alunos. Leia na íntegra um relatório final de acidente aeronáutico que não seja conhecido do grande público. Anote os elementos factuais relevantes e monte uma sinopse sobre o mesmo. Em seguida, peça para que cada elemento faça uma análise da ocorrência, apontando as conclusões tiradas. Dificilmente haverá unanimidade na resposta, mostrando que o resultado não é tão óbvio quanto muitos diriam, caso soubessem da conclusão desde o início. 2.36 Atributos didáticos. 2.361 Paciência. Talvez uma das maiores virtudes do homem. O instrutor deve aplicá-la junto aos alunos, entendendo que os mesmos apresentarão desempenhos diferentes de acordo com seus níveis de experiência e suas naturais habilidades ou dificuldades psicomotoras. Contudo, mesmo o mais desembaraçado aluno ainda é um ser humano que erra como todos. Lembre-se da escola, onde a aula por vezes era menos dinâmica do que se desejava por conta daquele aluno que pedia mais uma explicação sobre aquilo que todos já haviam compreendido. Lembre-se que nossa mente nada mais é do que um computador com um processador lento. Ou seja, a aplicação do conhecimento do que se fala em briefing, ou mesmo em voo, pode não surtir o efeito que se espera naquela hora, mas será processada e o insight vai acontecer em breve. Dessa forma, um cuidado deve ser tomado para que o instrutor não transporte para a ficha de avaliação a frustração promovida pela incapacidade do aluno em aplicar na prática o que fora debatido ou previamente acertado. Daí a importância que o instrutor compreenda o que se espera do aluno, níveis de aprendizagem, bem como sua coerência com os comentários escritos em ficha. Nota: normalmente, o primeiro ano de instrução é o ano em que o instrutor tem mais paciência, até mesmo porque ele também está se familiarizando com a atividade e as novidades inerentes à sua exposição frente aos instruendos. No segundo ano, ele se depara com a realidade de que os erros de instrução são basicamente os mesmos cometidos no ano anterior. Só os alunos é que são diferentes. Do terceiro ano em diante é que este atributo será colocado à prova. 2.362 Oportunidade. O instrutor deverá ser oportuno sempre que possível. Saiba que, dependendo da fase do voo, é muito mais proveitoso chamar a atenção do aluno na hora do que fazê-lo no debriefing. Claro que em determinados momentos, base do tráfego visual, por exemplo, o aluno tende a não assimilar o que está sendo comentado pelo instrutor, porque nessa hora sua atenção está sendo canalizada pela visão, 75%, e os reflexos psicomotores para se estabilizar afinal para o pouso. Logo, a assimilação pela audição, 13%, neste intervalo de tempo, provavelmente vai estar comprometida. Assim, se for o caso de alguma instrução complementar, procure utilizar o tempo na perna do vento para tal. O feedback imediato da oportunidade é o acerto da ação pelo aluno, mediante comentário do instrutor. O que por vezes ocorre é que o instrutor, empolgado por ter despertado o insight no aluno, começa a falar sem parar ou repetir orientações sobre o mesmo assunto já entendido. Assim, instrutor, poupe energia. Tudo que é simples funciona, inclusive os comentários. Não queira que o aluno saiba todos os detalhes sobre algo que você demorou meses ou anos para consolidar o aprendizado. 2.3.6.3 Exemplo. Aproveite a oportunidade de ser o responsável pela instrução para exercer com maestria a função de um comandante. Sempre busque o conhecimento técnico e o aprimoramento das habilidades de relacionamento interpessoal acima da média. Esforce-se para ser o instrutor padrão e não necessariamente o instrutor mais popular da organização. Seja justo e coerente e jamais deixe que suas impressões pessoais sobre o aluno influenciem sua avaliação técnica. Sobretudo aos instrutores de voo jovens e em início de carreira, nunca deixe transparecer aos alunos que você não está comprometido com a formação deles e que as horas de voo de instrução por eles compradas estão financiando sobremaneira sua ascensão às novas licenças e habilitações, por mais que isso seja uma realidade. Este péssimo exemplo perpetua o círculo vicioso e certamente será esse tipo de profissional com quem você em breve irá trabalhar.
Por mais afinidade e compatibilidade de idade que se tenha com os alunos, conserve uma separação saudável, sem arrogância ou afetações, que promova o respeito do aluno por sua condição de instrutor. Não se iluda. A vida na indústria da aviação não será feita de gargalhadas, intimidades excessivas ou tapinhas nas costas. 2.3.6.4 Respeito. Ninguém é obrigado a gostar ou ser amigo de alguém, mas respeito é fundamental. Se o aluno está despreparado ou se seu desempenho insatisfatório se justifica por ações reprováveis, faça um debriefing profissional e escreva apenas os fatos em sua ficha que sustenta eventual conceito baixo ou uma avaliação insatisfatória. Mas nunca seja desrespeitoso com alguém que ainda não possui seu nível de experiência. Piadas ou comentários inoportunos por parte do instrutor podem fomentar uma convivência difícil e improdutiva na instrução. Logo, evite assuntos polêmicos e vá conhecendo o aluno aos poucos. Uma regra de ouro, sobretudo em locais de muito movimento de pessoas, é repreender sempre em particular. O elogio, se pertinente, pode ser em público. Se o aluno for vaidoso ou imaturo, cuidado com os elogios. 2.3.6.5 Atenção. Independentemente do grau de experiência do instrutor, todos, como já dito, são passíveis de errar. O instrutor inexperiente sempre estará mais atento a qualquer evento realizado pelos alunos. Porém, o jovem instrutor vai ganhando experiência e naturalmente fica mais à vontade no desempenho da função. Como o processo de instrução sofre poucas e lentas mudanças e adaptações, os erros comuns cometidos por alunos diferentes ratificam o comentário no tópico sobre a paciência. A aceitabilidade do erro por parte do instrutor tende a margear o limite da segurança e o incidente-acidente vira só uma questão de tempo. Uma curiosidade estatística é que normalmente, quando este tipo de evento ocorre, paradoxalmente o aluno apresentava um desempenho acima do normal, face à facilidade psicomotora e ou grande experiência. Isto posto, lembre-se muito dessa mensagem para toda a sua jornada de instrutor. Não é o aluno problemático que vai cortar um motor indevidamente, não balancear o combustível, tampouco realizar um pouso brusco. Na verdade, o instrutor instintivamente já vai estar mais atento que o normal, até mesmo esperando o pior. Aí, nada acontece. Só acontece com os alunos acima da média, porque eles não seriam capazes de cometer um erro assim. Mas aluno é aluno. Cuidado. 2.3.6.6 Humildade e autenticidade. Considerando que boa parte dos instrutores de hoje na indústria da aviação ainda são jovens e inexperientes, encontra-se aí mais uma razão para aproveitar cada instrução para aprimoramento pessoal. Se você ainda não possui um currículo extenso em termos de anos de prática ou horas voadas, compense com um conhecimento técnico acima da média. Saiba de cor a padronização de sua organização e nunca tenha medo de, se algo foi ensinado errado ou o exercício de voo não tenha sido demonstrado a contento, repita até que saia conforme. O orgulho de não admitir o erro conta negativamente para a reputação do instrutor. Com relação à autenticidade, jamais tente reproduzir um comportamento de outro instrutor que seja notoriamente querido pelos alunos por sua técnica de instrução peculiar e ou características pessoais, extroversão, por exemplo. Sempre será patético se passar por alguém completamente distinto de nossas próprias características comportamentais. Logo, para aqueles mais circunspectos e sérios, não há problema algum em ser assim, contanto que o profissionalismo e o respeito no trato com os alunos sempre estejam presentes. Em alguns esquadrões de instrução da aviação militar existe uma votação sobre o instrutor padrão e o instrutor para se estar ao lado em missões de guerra. Normalmente, os escolhidos são pessoas distintas. Então, para refletir, busque sempre ser aquela pessoa a contar nas horas mais extremas. Se ainda conseguir ser a mais carismática, isso será só mais um bônus.